Olá, seja bem-vindo a mais essa visão quinzenal global macroeconômica, dia 30 de janeiro de 2024, apesar de que este vídeo será publicado no dia 1º de fevereiro, por conta de que temos algumas complicações de ordem técnica. Estamos de mudança, né, de residência e, infelizmente, é difícil prever, né, como as coisas vão funcionar. Então, queria ter lançado isso na terça-feira, que seria o dia certo, na quarta também não deu certo, enfim, vai sair na quinta-feira. Tá, ou está saindo na quinta-feira, tá ok? Como de praxe, nós vamos observar, ler estes ativos que estão em tela e vamos passar diretamente aqui para o nosso gráfico para que possamos começar. Então, juros longos americanos, 30 anos, a gente percebe que eles enfrentam aí uma elevação. Tá? Lembrando que na quarta-feira, ontem, em relação à publicação desse vídeo, houve a manifestação do Banco Central Americano, o Fed, de que não havia previsão de quando iriam começar os cortes dos juros. De qualquer maneira, isso daqui é a visão do mercado para os juros de 30 anos, juros longos americanos. E nesta visão, eles estão vendo, estão estimando um juros mais elevado, se bem que já deu uma parada aqui, o que é normal, porque chegou nas linhas de volatilidade, é normal que dê uma parada. Tá? O crocodilo indicando também a continuidade da alta, a mordida do crocodilo indicando a continuidade da alta, e o Maximus, apesar de estar aqui um pouco horizontalizado na linha de 38,2 de Fibonacci, ele está mostrando aí uma intensidade de deslocamento de 38%, não é muito alta, mas já temos que considerar, como uma possibilidade favorável ao aumento do valor dos juros. Ok? Agora, S&P, que eu considero um importante, talvez o mais importante índice de ações americanas, pelo menos é o mais eclético, mais rico, né? Tem 500 ações aí dentro. E, da mesma maneira, ele apresenta aqui uma elevação dos preços, apesar da tendência momentânea de queda. Tá? Quando está aqui magenta e vermelho, significa que a tendência macro desse tempo gráfico é de queda, ainda assim os preços estão aumentando. Tá? Crocodilo indicando continuidade da alta, o Bollinger e as linhas de volatilidade também. Mordida do crocodilo indicando também a continuidade da alta, apesar da correção dos preços. O preço parou, os preços pararam, melhor dizendo, aqui, né, encontraram uma resistência e naturalmente ele travou e voltou. Tá? Mas as linhas base ainda são suficientemente estáveis para cima para indicar uma continuidade deste movimento. O Maximus, por outro lado, está fraquinho. Está bem fraquinho. Então, existe a real possibilidade de que, efetivamente, a gente passe por uma lateralidade, ou por um aumento modesto dos preços. Mas ele ainda está no campo positivo, pode indicar aí uma continuidade da alta muito em breve. Nasdaq, né, envolve as techs, né, as tecnológicas. Está aqui um pouco mais variável do que o S&P, tem uma resistência recente aqui em cima que ele não conseguiu vencer. Né? O crocodilo está instável, né? Está com as linhas cruzadas, não ordenadas, então está instável. A mordida do crocodilo está com áreas de estar tomando baixo, né? Está tomando direção para baixo, e o Maximus já tomou direção para baixo. Então existe uma forte possibilidade de que o Nasdaq, o índice Nasdaq, sofra uma correção. A correção porque o movimento dele, a tendência macro dele, é de alta, apesar de estar havendo aqui uma tendência, né, uma coloração de tendência de baixa, em termos de price action, né, de ação dos preços. Okay? Dow Jones é outro índice menor, com menos ações, mas também muito, muito importante. E ele passa por uma alta, né, ele continua na alta. Hoje, quando eu gravo aqui esse vídeo, ele sofreu uma baixa, mas aqui está em alta ainda. A mordida do crocodilo está um pouco lateralizada, está um tanto lateralizada aqui, e o Maximus indicando 100% de índice de deslocamento, ou seja, de força para ele continuar subindo. Ainda assim, depois do pronunciamento do Fed, ele caiu.
Depois nós temos aqui o Russell, que eu estou um tanto quanto empolgado com o Russell. Eu acredito que ele vai dar uma alavancada muito em breve. Ainda assim, no momento, ele está um tanto quanto lateralizado. Ele deu essa esticada aqui no começo da semana, né? Mas ele já está corrigindo. O crocodilo ainda indica alta. As bandas de volatilidade indicam que ele parou onde era esperado que ele parasse e corrigiu. Né? Ele deve talvez vir aqui até a linha base verde, que é a boca do crocodilo. A mordida do crocodilo ainda indica alta, né? Apesar da linha vermelha estar subindo, né? O que não é bom para alta, mas ele está indo razoavelmente bem. O Maximus já está fraco, né? Está fraco, então indica que não tem tanta força de deslocamento este momento do Russell. Mas como visão de maior prazo, eu acredito bastante que ele vai sair dessa nhaca que ele está aí, né, travado, e logo logo vai começar a subir. Tá? Mas isso é algo um pouco mais complexo, né? Uma visão mais aprofundada que nós fazemos, né? Eu opero esses índices todos, então é difícil, né, dizer para vocês aqui no que eu me baseio, não porque eu não saiba, mas porque eu teria de fazer talvez um vídeo só para isso, tá? E não é o objetivo aqui nessa visão quinzenal. Depois a gente tem os juros alemães, que refletem bem, né, os juros europeus. Esse do caso aqui é o de 10 anos, eu não tenho mais longo. E ele passou aí por uma alta recente e está corrigindo. O crocodilo ainda continua em alta. A mordida do crocodilo continua em alta, apesar da correção dos preços. E o Maximus, ele está indicando correção, mas ainda está do lado positivo, né, apesar de que o índice de deslocamento dele está bem baixo, menos 10, o que pode indicar que essa correção vai se estender com maior profundidade, né? Ou seja, vai cair mais. Porém, eu diria que ele não segue tanto os juros americanos e pode, de uma hora para outra, resolver fazer um caminho diferente. Depois a gente tem o índice alemão, que reflete bem as ações europeias. Ele continua numa alta, entrou numa macro tendência de price action de queda, mas ele praticamente não caiu. O crocodilo continua intacto. A mordida do crocodilo está bem lateralizada, já faz um tempo, né, indicando que está chegando ou estava chegando uma lateralidade nos preços, que de repente está começando agora. E o Maximus está bem fraquinho, com um forte índice de deslocamento para baixo, está bem fraquinho do lado positivo. Ele está realmente indicando que pode acontecer uma correção mais profunda. Tá? Mas o que a gente vê no gráfico, pura e simplesmente, sem o indicador, é de que deve pintar aí uma lateralidade. Com ela deve vir, né, como bem indica o Maximus, uma queda nos preços. Depois a gente tem o Eurostoxx 500, aliás 50, que mostra aí as 50 ações mais negociadas das bolsas europeias, e olha só, a alta bonita. Ele entrou com um candle vermelho aqui, portanto um price action, né, uma tendência de ação dos preços de baixa, mas ele ainda não baixou. Crocodilo para cima, mordida do crocodilo bem lateralizada também, como o DAX, e o Maximus bem mais pujante, mais forte para o lado positivo, mas com uma força negativa respeitável de menos 40%, né, o que indica efetivamente que ele deve entrar numa correção, mas não me parece que vai ser uma correção tão profunda. Tá? Ele deve voltar a subir depois. Depois a gente tem o ouro, né, um dos metais mais importantes das commodities, e ele está bem lateralizado ainda, apesar de estar um pouco alto, que é lateralidade pura. A mordida do crocodilo indica uma força de deslocamento de alta. O crocodilo confirma e o Maximus também confirma. Então pode ser que esteja pintando aí um movimento mais extenso de alta. Eu não vejo razões até esse momento para que tenha uma alta substancial do euro. Então pode ser um falso alerta. Tá? Eu seria bastante prudente, serei bastante prudente, porque eu também opero ouro, né, para não entrar aí simplesmente pelos sinais, porque eu não vejo um contexto fundamentalista muito forte para que ele simplesmente vá para cima, tá? Apesar do que está indicando o gráfico. Então a gente tem que ter esse filtro aí, né? Como eu sempre falo, nosso método é holístico, a gente olha para todos os lados e no momento a gente fica atento, porque ele
está mostrando que deve subir, mas a gente não olha isso de maneira cega, como muitos analistas técnicos, né, que não veem o contexto do que está acontecendo por aí. Okay? Depois a gente tem o euro, né, que está estável, relativamente estável. A mordida do crocodilo indica baixa, né, ele vem tendo uma estabilidade, mas baixando. O Maximus está extremamente fraco, apesar do índice de deslocamento 75, ele não tem expressividade. Tá? Então eu diria que não é o caso, não vale a pena a gente investir muito numa possibilidade de alta do euro. Tá? Ele provavelmente vai continuar lateral ou para baixo. Tá? Quem está mandando aí no mercado nesse momento é o dólar. Depois a gente tem a libra esterlina, que está com uma característica um pouco melhor. Ela tem aqui um triplo topo, o que pode ser um indício forte de queda. Tá? O crocodilo está virando para baixo. O índice a mordida do crocodilo está confusa, lateralizada e confusa, próximo da linha zero. Não mostra nada confiável. E o Maximus bem confuso também. Então eu diria o seguinte: na libra está mais complicado do que o euro, eu ficaria de fora. Tá? Ele está lateralizado, está com ares de que vai cair, mas não é um bom momento para se entrar em nenhum tipo de posição, seja comprado, seja vendido, na minha opinião. Depois a gente tem o franco suíço, cuja cotação, né, dólar por franco está caindo, ou seja, o franco está valorizando e continuará valorizando, né? O quadro dele é bem propício, exceto o Polo Maximus, que mostra uma possibilidade de correção, mas não parece que vai ser uma correção profunda. Ele vai continuar caindo, ou seja, o dólar, o franco suíço, valorizando, tá, em relação ao dólar. Depois vem o ien, né, uma moeda japonesa, indicando queda também, ou seja, valorização do ien. Tem tido aí uma linha de tendência de baixa muito clara no gráfico. Ele está dando uma corrigida, né, pequena corrigida, e apesar do Maximus indicar a continuidade da alta com uma boa intensidade de deslocamento, ele está muito fraco. A mordida do crocodilo está confusa, né, tá linhas todas no mesmo quadrante aqui, ou no mesmo área, né, no positivo, e no gráfico um pouquinho mais claro, ele está corrigindo e deve voltar a cair. Então eu diria que o ien deve continuar valorizando, ou seja, o gráfico, né, o preço no gráfico deve continuar caindo depois dessa pequena correção. Yuan, mesma coisa, né, quando cai, valoriza o Yuan. Ele estava bem lateralizado, deu uma chacoalhada aqui em meados de dezembro e está lateralizado com um pouquinho para cima, né, com uma leve subida, candle sem expressão, mordida do crocodilo confusa, o próprio crocodilo confuso, índice de deslocamento do Maximus razoável, 54, mas sem expressividade suficiente para a gente confiar. Então eu diria que também é outra moeda para a gente ficar de fora, mas ela tem áreas de que deve continuar no movimento mais prolongado para cima. Para cima significa valorização do dólar, desvalorização do yuan. E o petróleo, uma commodity extremamente importante, teve um movimento de alta significativo até a virada da semana, né, e essa semana tem apresentado uma correção, apesar do último candle aqui. A mordida do crocodilo continua indicando alta e o Maximus caiu bastante, mas parece ter estabilizado a queda, com índice de deslocamento de 30, parece ter estabilizado essa queda, nos mostra aqui que ele tem um jeitão de que vai voltar a crescer. Ok? Muito bem. Então, esta é a nossa visão quinzenal global macroeconômica do dia 30 de janeiro de 2024, que está indo ao ar no dia 1º de fevereiro de 2024. E nos encontramos novamente daqui a 2 semanas. Tá bom? Um abração para todos. Até mais.